Voltamos com o Horizonte Debate. E aquele pedido eu vou reforçar. Tem o filhote, tem o neto, tem o sobrinho aí perto que vai fazer Enem no final do ano? Pode chamar que eu garanto pelo menos 3 questões com relação ao que a gente vai colocar aqui agora. Pelo menos 3. Voltamos a falar sobre aquecimento global. Agora nós vamos conversar com o professor Fúvio Cupolillo. Ele é graduado em Geografia, mestre em Meteorologia Agrícola e doutor em Geografia. Atualmente é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, o IFMG do campus lá de Governador Valadares, e é de lá, dessa terra bacana de Governador Valadares, que a gente conversa com o professor Fúvio. Professor Fúvio, boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite, Jairo. Bem-vindo ao Horizonte Debate. Estar falando com vocês. Perfeito. Professor, nos coloque um parâmetro, nos coloque aquilo que o senhor tem pesquisado a respeito desse tema tão importante. Qual que é o paralelo entre a ação antropogênica? O aquecimento global de fato existe ou Donald Trump tem razão nessa história toda? Olha, são coisas diferentes. Eu gostaria primeiro de esclarecer para vocês que, como toda ciência, existem correntes de pensamento. Então, com relação a esse assunto de mudanças climáticas, existem 2 correntes. A corrente aquecimentista, que é essa que até os colegas já comentaram e já disseram que tem plena certeza disso. Eu confesso a você que eu não tenho tanta certeza assim, e vou explicar por quê. Porque existe uma segunda corrente, que é a corrente do resfriamento global, e não do aquecimento global. É uma corrente que tem uma quantidade menor de cientistas, mas são cientistas que contradizem, fazem o contraponto do aquecimento global. De onde surgiu essa história? Essa história surgiu nos anos 70 para os anos 80, com os primeiros modelos de previsão climática feitos pelos cientistas. Nesses modelos de previsão climática, 6 deles convergiram para o aquecimento. Os outros 20 e tantos modelos não convergiram para o aquecimento. Então, eles pegaram esses 6 modelos e começaram a trabalhar desde aquela época até hoje, e agregando sempre um parâmetro meteorológico. Então, um ano foi mar, o outro ano foi nuvem, o outro ano foi corrente marítima, e no final, até hoje, nós temos aí 15 parâmetros nesses modelos e que não representam a realidade do planeta, porque na conversa entre oceano, atmosfera e continente, existe N variáveis combinando. E não tem modelo para simular todas essas variáveis, seria impossível. Mas a corrente aximentista coloca que isso é correto, esses modelos estão corretos, mas são questionáveis. Por que são questionáveis? Porque o planeta ele é 75% água. 25% são continentes. Desses 25%, 14% são áreas ríspidas, florestas, desertos. Aí sobrou 11% para as áreas urbanas e rurais. Desses 11% das áreas urbanas e rurais, 5% são áreas urbanas e onde estão a maior concentração de poluições produzidas pelos seres humanos. Então, a grande pergunta que se faz é como é que 5% pode influenciar os outros 95%? Essa é a polêmica entre a visão de resfriamento e a visão de aquecimento. A visão de resfriamento coloca que as mudanças são naturais e o planeta está caminhando para um processo de resfriamento e não de aquecimento. Professor Fúvio, quando você fala de calotas polares que estão degelando por causa do aquecimento, a outra corrente coloca que não é o aquecimento, sim são correntes marítimas e alinas de água quente e de água fria que se intercalam dentro do chamado ciclo lunar de 18,6 anos, de tal maneira que quando há o degelo no Ártico não tem na Antártida, quando tem na Antártida não tem no Ártico. Então, essa polêmica, ela é infinita, né?
Tem pouco tempo que eu mexo com isso, tem mais ou menos 30 anos, e eu nunca consegui chegar a conclusão nenhuma em vários colegas meus. Agora, tem muitos colegas que são sementistas que acreditam em ponto. Agora, professor Fulvio, Apolo, Guilherme, fiquem à vontade também para participar com a gente. Como nesses 30 anos o senhor observa, por exemplo, um movimento, portanto, vou chamar um movimento político-científico, através do IPCC, né, do International Panel for Climate Change, como disse, um prêmio Nobel da Paz, as várias COPs, o Apolo colocou a de Copenhague, eu me lembro de estar na África em 2009, e a CNN falava disso o tempo todo. Como pensar? E aí a visão do Fulvio, o Horizonte Debate é feito de opiniões, como que você observa isso? A verdade a teoria cimentista, ela se organizou melhor? Na realidade, Jair, o que acontece é o seguinte, vamos por partes, né? Porque, na realidade, na sua fala, você jogou uma série de questionamentos. Primeiro, o Prêmio Nobel foi da paz, não foi da ciência. Sim. Por quê? Porque o IPCC, que é composto por 2.000 cientistas, que não são mais 2.000, e que a grande maioria não são climatólogos, é uma minoria que é climatóloga, eles tiveram o Prêmio Nobel da Paz e não da ciência, que pode tantos cientistas obterem só o Prêmio Nobel da Paz. Eu tenho a resposta para isso. Porque, pelo menos, amedrontou a população mundial com relação a isso. Então, as pessoas começaram a se preocupar mais com o meio ambiente por causa disso. Mas não quer dizer que o aquecimento global seja uma verdade ou não. O que eu quero alertar também, Jairo, é o seguinte. Você falar que em Belo Horizonte aumentou a temperatura nos últimos 50, 60 anos, correto. Por quê? Aumentou o número de prédios, diminuiu a área verde, aumentou o número de automóveis, aumentou a poluição. Isso é clima urbano. Agora, você pegar as cidades do mundo e dizer que as cidades do mundo vão esquentar o planeta, aí começa a ter a polêmica se isso é verdade ou se não é, entre as duas correntes. A minha função é que eu acho que é importante falar isso para os telespectadores e para os dois colegas que estão aí também no debate, é que precisa mostrar para a população que existe duas correntes de pensamento nesse sentido e que nada está se batendo no martelo com relação a isso. Porque, veja só, se fala que muita gente ganhou dinheiro com a exploração do petróleo e essa exploração do petróleo está gerando aquecimento global. Mas também tem muita gente ganhando dinheiro com o MDL, com o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, na tentativa de limpar, vamos dizer assim, o planeta dessa poluição. Então, essa visão capitalista existe dos dois lados, sabe? Tanto do lado cimentista como o lado do resfriamento. Eu coloco isso como um grande ponto de interrogação. Agora, é importante dizer, Jairo, que não importa se está aquecendo ou se está esfriando, a gente tem que fazer o dever de casa, é cuidar do seu quintal, entendeu? Porque o que importa é a nossa qualidade de vida e não usar o terrorismo climático de falar que está aquecendo, se não fizer isso vai acontecer aquilo. É uma coisa assim, eu acho isso muito triste, fazer isso principalmente com jovens, né, que estão começando a vida hoje. Perfeito. Eu queria aproveitar para falar só mais duas coisas, se é possível, com relação ao Al Gore. O Al Gore, depois que ele fez aquele verdade inconveniente, trabalho dele, né, que ficou conhecido mundialmente, logo depois disso, vocês façam até questão, procurem no Google aí, Montecino, Califórnia, Al Gore. Você vai ver que nessa mesma época, ele comprou, naquela época do boom imobiliário nos Estados Unidos, ele comprou uma mansão em Montecino, Califórnia,
à beira do Oceano Pacífico, aquele oceano que ia invadir o continente. Então, se ele fez isso, foi uma bagatela de 8,5 milhões de dólares. Então, se ele fez isso, eu gostaria de alertar para vocês o seguinte, que tem alguma coisa suspeita nisso. Como é que pode? O camarada que falou que o mar vai invadir o continente, ele compra uma mansão na beira do Oceano Pacífico. Olhem no Google, todo mundo acha isso fácil. Onde eu dou palestra, eu falo isso. Montecino, Califórnia, Al Gore. Vocês vão encontrar essa informação. E a outra informação também é com relação ao número de partes por milhões de CO2 que é lançado na atmosfera, 380 ppm. Como é que isso é medido? Algum tempo atrás, isso foi mais ou menos há uns 5 anos atrás, uns hackers invadiram os computadores dos cientistas do IPCC da Califórnia e da Inglaterra, onde eles estavam combinando qual era a porcentagem de ppm que eles iam colocar. Isso aí vazou, foi para o mundo e ficou uma coisa muito desagradável. Então, hoje, com esse vazamento, nós temos aí 420 ppm de CO2 em vez de 380. Já estamos falando em 500 e pouco também. Essa era a minha contribuição que eu propus. Professor Fúlvio, muito obrigado. Era para ser um bate-papo de 4, 5 minutos, a gente ocupou um bloco todo aqui no Horizonte Debate, como toda boa casa mineira. Quando a prosa é bacana e é engrandecedora, a gente estende. Professor Fúlvio, muito obrigado. Tiramos o senhor de sala de aula. Mande um abraço para os alunos e diga que eles têm um bom trabalho para poder fazer o resumo desse nosso segundo bloco. Okay. Bacana. Muito obrigado, professor Fúlvio. Muito obrigado a vocês. Uma boa noite. E é uma pena que não foi preciso ter um debate, né? É um tempo muito curto. O convite para vir a Belo Horizonte está feito. Obrigado, professor Fúlvio. Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho para comentar essa fala.